E se eu dissesse que a festa que mais marca nossas casas, músicas e cultos todo fim de ano nasceu numa encruzilhada de fogueiras pagãs, ritos de solstício e decisões estratégicas de líderes religiosos? Que a data que hoje festejamos como nascimento de Cristo, 25 de dezembro, não aparece nas Escrituras, e que boa parte dos símbolos que associamos ao Natal tem raízes fora do cristianismo? Essa é a pergunta que vamos seguir. Natal, tradição cristã ou herança pagã esquecida? Começamos com um fato incontestável. A Bíblia não marca 25 de dezembro para o nascimento de Jesus. Não há indicação cronológica no texto sagrado que nos diga dia e mês. O calendário litúrgico cristão levou séculos para se consolidar. Nem sempre o que hoje parece óbvio foi óbvio em todos os tempos. Parte da história do Natal, portanto, acontece nas sombras desse vazio. O bolso cultural das sociedades antigas estava cheio de festivais de meio de inverno que ofereciam um terreno fértil para novas narrativas. Se essa investigação está falando com você, comenta agora. A história é mais antiga do que parece. Vamos com calma, há muita coisa para mostrar. Voltando 2 milênios, quando o frio apertava e as noites se alongavam, comunidades muito diferentes ao redor da Europa e do Mediterrâneo buscavam maneiras de atravessar o inverno. O solstício de inverno, o dia mais curto do ano, foi celebrado por povos que viram nele um momento liminar, morte aparente da natureza e promessa de renascimento. Em torno dessa experiência, construiu-se um conjunto de ritos que ecoam até hoje. Comecemos por Roma. No mundo romano, havia festas que explodiam em dezembro. Saturnália, que originalmente celebrava Saturno e a antiga agricultura, era marcada por banquetes, inversões sociais, escravos e senhores trocavam papéis por um tempo, e troca de presentes. As ruas enfeitavam-se, as casas recebiam ramos e enfeites. Eram dias de suspensão das normas habituais, de riso, excesso e solidariedade comunitária. Saturnália era um tempo de festa que, para muitos romanos, cumpria a função social de reafirmar laços e aliviar tensões profundas no fim do ano agrícola. Algumas décadas depois, no século III, outra celebração entrou na cena imperial, o culto ao Sol Invictus, o Sol Invicto. O imperador Aureliano, em 274 DC, instituiu um culto oficial para o Sol, e existe registro histórico de que a celebração do Sol Invictus era celebrada em dezembro. A ideia simbólica por trás disso é direta: celebrar a vitória do sol sobre as trevas em torno do solstício. Festas que ressaltavam luzes e a volta do calor tiveram capacidade de consolidar identidades coletivas num império multicultural. Ainda hoje, notas e moedas e inscrições daquela época evocam o sol como símbolo de poder e renovação. No norte, em terras germânicas e nórdicas, o solstício assumiu outra fisionomia: Yule. Yule era um nome dado às celebrações que acompanhavam o período de fim do ano, de meia-noite alongada, fogueiras e festas domésticas que buscavam afastar o frio e o medo do escuro. As pessoas reavivavam lareiras, penduravam ramos verdes e partilhavam alimentos. Entre os mitos que orbitavam esses ritos, a figura de Odin e as lendas do Wild Hunt, a cavalgada selvagem, aparecem como ecos folclóricos. Odin, descrito nas tradições nórdicas como um velho de longas barbas que cavalga pelos céus e, por vezes, recebe oferendas, embora a conexão direta entre Odin e o Papai Noel moderno seja uma construção posterior e tema de debate entre especialistas. O que é inegável é que a imagem do velho invernal que atravessa céus e entrega presentes tem paralelos simbólicos nas tradições germânicas. Entre celtas e povos das Ilhas Britânicas, a natureza e seus ramos desempenhavam um papel ritual. Sempre verdes significavam vida que resiste ao frio. Guias de práticas pagãs medievais e relatos de cronistas mostram que galhos, louros e musgos eram trazidos para dentro de casa como proteções e símbolos de continuidade. A guirlanda de ramos, o uso de folhas e frutos vermelhos na decoração, tudo isso responde a uma lógica antiga: manter no lar, durante o inverno, sinais visíveis da primavera que virá. O elemento luz é transversal a todas essas tradições. Velas, tochas, fogueiras, tochas de madeira e lâmpadas de óleo tinham função simbólica e prática. Viabilizavam tarefas noturnas, mas também simbolizavam a esperança da luz que regressa. Em sociedades com ciclos sazonais mais extremos, a antecipação do retorno do calor do sol era uma questão de fonte de vida. A cor dourada, quando usada em enfeites ou ícones solares, evocava o brilho do astro. O vermelho, ligado ao sangue e à vitalidade, o verde, a persistência da vegetação.
Não é preciso forçar conexões diretas entre cada cor das decorações modernas e um ritual antigo específico para perceber que existe uma genealogia simbólica plausível. Vale sublinhar, muito do que vemos hoje é produto de camadas sobrepostas de práticas. Nem todo costume moderno tem um único antepassado pagão. Símbolos e gestos muitas vezes convergiram, transformaram-se e foram reinterpretados em contextos diferentes. O que emerge do panorama é sim um grande mosaico de celebrações que colocavam a comunidade frente ao desafio universal, como atravessar o medo do escuro e fazer sentido da interrupção da vida natural. É nesse terreno que nos primeiros séculos do cristianismo se processa um fenômeno que os historiadores chamam de sincretismo, ou, de modo menos carregado, de reescritura cultural. À medida que o cristianismo se expandia por impérios e aldeias, líderes e comunidades se deparavam com festas profundamente enraizadas na vida local. Para muitos convertidos, abandonar inteiramente as festas de inverno seria amputar uma parte essencial do tecido social. Assim, algumas práticas foram absorvidas, renomeadas ou reinterpretadas sob nova luz. A questão crucial que se colocava então não era necessariamente de coerção clerical, mas de pragmática pastoral. Como manter as comunidades unidas, facilitar a transição religiosa e oferecer sentido cristão a momentos que já existiam na calendarização popular? Do ponto de vista institucional, há registros de decisões nos séculos III e IV que movem em direção a calendários litúrgicos mais definidos. É no século IV que se multiplicam textos que mencionam celebrações do nascimento de Cristo em datas associadas ao inverno. Alguns cristãos antigos calculavam datas significativas partindo de outras observações litúrgicas. Por exemplo, nota-se entre fontes antigas uma prática de vincular a concepção de Cristo a datas simbólicas, como o equinócio da primavera, 25 de março, o que, por uma linha de raciocínio, leva ao nascimento 9 meses depois, em dezembro. Essa é a chamada teoria do cálculo, uma explicação plausível, embora debatida, para por que o nascimento começa a ser celebrado no fim de dezembro em muitas comunidades cristãs. Outra via que os estudos assinalam é a sobreposição da festa natalícia com celebrações solares oficiais. No Império Romano, festivais em honra ao Sol eram momentos de grande visibilidade pública e de mobilização social. Inserir a festa cristã nesse calendário equivalia a ocupar um espaço religioso e simbólico já familiar às populações, convertendo ritos de luz e agradecimento, antes dirigidos a deuses do panteão romano, em ritos de louvor a Cristo, luz do mundo. O processo, repetimos, não precisa ter sido conspiratório. Foi uma forma de reorientar linguagens e símbolos que já faziam sentido onde o cristianismo queria falar. É importante dizer que dentro da própria Igreja houve debate sobre a conveniência de celebrar o nascimento de Cristo. Alguns líderes e comunidades preferiam concentrar a atenção na Páscoa e na ressurreição. Outros valorizavam a comemoração do nascimento como ponto de ancoragem da fé. Não foram raros os contornos locais. Numa cidade, a celebração podia ser solene, em outra, quase inexistente. Essa pluralidade mostra que não existiu um único plano uniforme, mas uma série de respostas institucionais e populares a um desafio comum: converter sentidos coletivos profundos sem provocar rupturas sociais desastrosas. Enquanto isso, nas mãos de comunidades populares, ritos do inverno continuaram a se manifestar. Mesmo quando reverberavam em igrejas, muitos gestos mantiveram um corpo de significados que transcende a mera teologia: comunhão, perdão, partilha, expectativa. A troca de presentes, por exemplo, aparece tanto na Saturnália quanto em festividades familiares de várias culturas. Não é surpresa que, quando a comemoração cristã se espalhou, práticas de troca e reunião tenham sido reconfiguradas dentro desse novo horizonte simbólico. Ao mesmo tempo, símbolos naturais, árvores, ramos, folhagens que resistem ao frio, foram assumindo leituras cristãs. A árvore sempre verde, que em algumas tradições simbolizava a vitória da vida sobre o inverno, passou a ser vista por alguns cristãos como imagem da vida eterna em Cristo. Guirlandas, que poderiam ter função apotropaica, afastar o mal, ganharam leituras de celebração da volta do sol ou de louvor divino. Luzes, que celebravam a presença do astro e o fim das trevas, foram interpretadas como metáforas para a luz divina.
Esses movimentos não apagaram as raízes pagãs. Antes, as redes simbólicas foram costuradas umas às outras, criando narrativas híbridas. Há pontos de tensão e controvérsia nessa história. Alguns pesquisadores apontam, por exemplo, para correspondências entre mitos folclóricos de figuras invernais e imagens posteriores do Bom Velhinho. Outros tratam essas conexões com cautela, lembrando que analogias simbólicas não equivalem à descendência direta e que lendas populares se reinventam continuamente. Quando chegarmos à história das figuras que antecederam o Papai Noel, de São Nicolau a membros do folclore germânico, será preciso separar com cuidado o que é reconstrução a partir de fontes sólidas do que é suposição bonita, porém frágil. Também é preciso qualificar hipóteses mais marginais que por vezes circulam com grande força nas redes, sugestões de que certos elementos iconográficos derivam de práticas xamânicas ou do uso ritual de substâncias psicoativas. Existem pesquisadores que exploram essas linhas de investigação e encontram indícios folclóricos interessantes. Contudo, elas permanecem áreas de debate, com evidências muitas vezes circunstanciais. Cabe tratá-las como possibilidades intrigantes, não como explicações definitivas. A história cultural costuma ser feita de camadas complexas, e as hipóteses mais exóticas exigem demonstrações robustas para sair da esfera da conjectura. Voltando ao nosso fio condutor, o que se desenha nas origens é uma rede de práticas antigas: luzes, ramos verdes, banquetes, troca de presentes, figuras invernais que atravessam fronteiras culturais. O cristianismo primitivo encontrou esse mosaico e, ao longo de séculos, foi traduzindo elementos para uma linguagem cristã. Essa tradução nem sempre foi uniforme. Às vezes deu origem a hibridismos ricos, outras vezes foi fonte de tensões internas, debates teológicos e críticas de grupos que clamavam por purismo litúrgico. É nesse ponto que a investigação fica especialmente instigante. Como se passa de uma reescritura litúrgica em que comunidades cristãs apropriavam símbolos e lhes davam novos sentidos para a imagem familiar do Natal que hoje sustenta mercados, canções e uma iconografia global? Onde se encaixa nesse percurso a figura histórica de São Nicolau, o processo de secularização nas sociedades modernas e a explosão comercial dos séculos XIX e XX? E mais precisamente, quando e como a árvore, as guirlandas e as luzes se tornaram quase sinônimos do próprio Natal? Para responder, precisamos continuar a olhar cada camada com cuidado, distinguir práticas populares de decisões institucionais, separar o que os textos antigos atestam do que a memória coletiva reinterpreta. A história não é linear, ela é um diálogo entre líderes e massas, entre símbolos oficiais e costumes domésticos, entre o que se lê nas páginas canônicas e o que se vive nas lareiras das aldeias. Antes de avançarmos para esses próximos passos, a transformação simbólica, as figuras que viraram mitos e as crises internas que quase apagaram a festa em certas épocas, vale uma reflexão breve. A sobrevivência desses ritos aponta para algo muito humano. Quando a terra adoece de frio, quando as luzes rareiam, as pessoas buscam gestos que comprovem que a vida continuará. O Natal, em suas múltiplas formas, oferece uma solução ritual para essa necessidade básica. O fato de a festa ter sido ressignificada por uma religião não anula a força do gesto original. Ao contrário, revela a capacidade humana de reconstituir sentido diante das mesmas necessidades existenciais. Mas a metamorfose ainda não terminou. A história que leva dos ritos do solstício à árvore iluminada e ao Papai Noel atual é feita de episódios decisivos. Edições litúrgicas no seio da igreja, confrontos com movimentos puritanos que rejeitaram a celebração por considerá-la corrompida e uma onda de reinvenções no século XIX, que padronizou a iconografia e, por fim, a converteu em mercadoria global. Esses capítulos contêm dramas e dilemas que vão nos forçar a perguntar: quando a celebração deixa de ser apenas um gesto religioso para se tornar também uma construção social, econômica e sentimental? A resposta exige que entremos com mais nitidez nas biografias das figuras centrais, nos debates teológicos e nas transformações culturais que operaram entre a Idade Média e o mundo industrial. É aí que descobriremos como um mosaico, feito de tradição cristã e herança pagã, virou aquilo que muitas famílias reconhecem hoje como Natal. Mas antes de seguir adiante, é preciso manter clara uma distinção metodológica. Afirmar que o Natal é, em grande medida, um fenômeno híbrido não é diminuí-lo em valor espiritual.
Reconhecer que símbolos vêm de vários lugares não anula seu poder atual. Pelo contrário, compreender as camadas podem ajudar-nos a escolher conscientemente que sentidos reforçar. Isso será uma das questões práticas que voltaremos a discutir. Agora, vamos preparar o terreno para o próximo passo desta investigação: identificar as figuras que personificaram a festa no imaginário europeu. Santos, velhos do inverno, líderes populares, e entender como, do século IV ao XIX, um conjunto de escolhas religiosas, sociais e econômicas cristalizou as imagens que hoje associamos tão facilmente ao Natal. Somente então poderemos responder em profundidade até que ponto o Natal que celebramos é uma tradição cristã autônoma e até que ponto é uma herança pagã recontada por séculos. E, talvez mais importante, por que continuamos a precisar dessa festa? Seguimos então olhando para as figuras que encarnaram e transformaram a festa no imaginário europeu. Comecemos por um homem real cuja vida deu origem a muita lenda, Nicolau de Mira, que viveu no século IV na província romana da Lícia, hoje parte da Turquia. Bispo, conhecido por generosidade com os pobres e por relatos de milagres, São Nicolau tornou-se cedo objeto de devoção popular. Histórias de presentes anônimos a famílias necessitadas, de intervenção em favor de crianças e marinheiros foram se acumulando em torno de sua memória. Essas narrativas alimentaram festas locais em sua honra em 6 de dezembro e deram matéria-prima para tradições de solidariedade e troca de presentes em diversas regiões cristãs. A rota que atravessa Nicolau até o Papai Noel moderno passa por transformações linguísticas e culturais surpreendentes. Nos Países Baixos, o santo virou Sinterklaas, figura que visita lares, entrega presentes e tem seu próprio ciclo festivo em dezembro. Imigração e contato cultural levaram os colonos neerlandeses ao Atlântico Norte, e foi sobretudo na América que Sinterklaas começou a se reconfigurar com mais velocidade, misturando tradições europeias com invenções literárias e iconográficas americanas. Uma sequência de versos e ilustrações nos séculos XVIII e XIX reinterpretou o personagem, transformando o bispo austero em um homem alegre, gordo, de barbas brancas, vestido de modo menos clerical e mais folclórico. Duas forças culturais foram decisivas nesse processo: a literatura e a imprensa ilustrada. Poemas populares e contos usaram Sinterklaas como matéria poética. Na década de 1820, um poema em inglês sobre a visita de um bom velhinho descreveu renas, um trenó e uma entrada pelas chaminés, imagens que não pertenciam ao repertório clerical tradicional, mas que rapidamente se tornaram canônicas na imaginação anglofona. Na segunda metade do século XIX, em jornais e revistas ilustradas, artistas começaram a consolidar uma figura visual: chapéu rondo, rosto rubro, traje aconchegante. O ilustrador político e caricaturista Thomas Nast, em especial, produziu para periódicos americanos uma série de imagens que ajudaram a padronizar aspectos do traje, das renas e do trenó, ligando a imagem do Santa Claus a uma iconografia ao mesmo tempo comercial e familiar. No imaginário popular, também atuou outro agente poderoso: a família, a narrativa doméstica e a imprensa que vendia ideias. As páginas de um livro de 1843 que descrevia um Natal moralmente restaurador e humano, cujo título quase todo mundo conhece, ajudaram a deslocar a festa do espaço exclusivamente litúrgico para o das reuniões íntimas, da compaixão familiar e da caridade cívica. A partir daí, o Natal passou a ser pensado como um tempo de reforma do caráter e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade de consumo que prometia reproduzir imagens de aconchego e abundância no interior das casas. No século XX, a indústria publicitária encontrou no personagem, nas luzes e nas árvores, um campo fértil para construir marcas e mercados. É certo que campanhas publicitárias do início do século XX e, sobretudo, cartazes de grandes empresas ajudaram a fixar uma versão muito concreta do Papai Noel: o traje vermelho, as bochechas coradas, a risada fácil, para públicos massivos. Alguns achados icônicos da história da publicidade deram visibilidade planetária a essa figura, sem, contudo, inventá-la por completo. A imagem foi uma colcha de retalhos construída ao longo de décadas, com contribuições de autores, ilustradores, artesãos e comerciantes. Importante aqui distinguir invenção de consolidação.
A publicidade foi a grande máquina de padronização e difusão, não a origem absoluta de cada traço do personagem. Em paralelo às transformações da figura do bom velhinho, outros símbolos natalinos foram tomando forma e circulando. A árvore de Natal, por exemplo, tem uma trajetória que espelha bem o caráter híbrido da festa. Ritos de trazer o verde do exterior para o interior da casa já aparecem em muitas culturas como práticas de proteção e promessa. Na Europa Central, no fim do período medieval e, sobretudo, na modernidade, árvores enfeitadas tornam-se presentes em ambientes domésticos. Imigrantes alemães e relatos de costumes germânicos contribuíram para popularizar esse elemento no século XIX, inclusive nos lares britânicos e americanos. Figuras públicas e imagens de família real ajudam a naturalizar práticas. Uma ilustração de uma família real reunida em torno de uma árvore teve efeito imitativo na sociedade vitoriana, que passou a ver a árvore como símbolo de respeito familiar e celebração. A guirlanda, os ramos verdes e as luzes desempenham papéis simbólicos intercambiáveis. Em tempos antigos podiam ser amuletos, em tempos cristãos tornaram-se metáforas da vida eterna ou da luz de Cristo. Em tempos modernos são também adereços de marketing. Cada uma dessas leituras conviveu com as outras, por camadas, sem excluir as anteriores. Esse processo de empilhamento simbólico é central para entender por que hoje, para muita gente, o Natal pode ser simultaneamente festa religiosa, encontro familiar, festa civil e feriado comercial. Houve, ao longo da história, reações contrárias a essa concentração de símbolos. No século XVII, os grupos puritanos e outros movimentos reformadores protestantes desafiaram a celebração do Natal, tanto em Inglaterra quanto nas colônias britânicas da América. Para eles, o festival era um resíduo de práticas pagãs e uma ocasião para excessos não cristãos. Sua ênfase litúrgica e ritual era, na visão puritana, uma forma de superstição que desviava o crente do verdadeiro espírito bíblico. Em algumas cidades, festas de rua foram proibidas e leis chegaram a criminalizar manifestações de festividade pública. Essas proibições não foram neutras, marcaram uma tensão entre diferentes modos de viver a fé e o civismo. Quando o puritanismo perdeu influência política, parte do repertório festivo retornou com força, às vezes renovado, por vezes transformado pelo que tivera de repressão. A restauração cultural do Natal nos séculos XIX e XX combina então elementos religiosos, literários, nacionais e comerciais. A Revolução Industrial criou capacidade produtiva, meios de transporte e uma esfera de consumo de massa que precisava de rituais sazonais. Fabricantes de brinquedos, livreiros, costureiras e lojistas encontraram no Natal um calendário previsível de demanda, e as campanhas publicitárias tornaram-se cada vez mais elaboradas. A cidade urbana, a vitrine iluminada, a loja de departamentos passaram a recitar em imagens e músicas a promessa de um lar aquecido e cheio. O Natal se tornou assim também uma festa da economia, circulação de mercadorias e modelos de felicidade doméstica foram entrelaçados. Essa entrelaça de fatores históricos, religiosos, folclóricos, políticos e econômicos é o que torna inadequado responder à pergunta do título com um ou absoluto. O Natal não é somente tradição cristã, nem simplesmente resquício pagão. É um palincesto. Cada camada permanece legível em determinadas práticas e desaparece em outras. Para muitos cristãos, o evento central é a memória do nascimento de Cristo e o significado teológico que essa lembrança carrega: encarnação, esperança, presença divina na fragilidade humana. Para muitos não cristãos, ou para cristãos menos litúrgicos, os elementos de fogo, luz e convívio têm sentido mais civil e afetivo. É o reencontro, a partilha e a memória familiar que importam. E para o comércio, o Natal é um calendário de oportunidade. Todas essas dimensões coexistem, às vezes em harmonia, às vezes em tensão. Há ainda uma última camada que ajuda a explicar a persistência e a força social do Natal: a psicologia do ritual. Por que ritos tão antigos sobrevivem, mesmo quando a religião que os recebeu muda de forma? Porque rituais cumprem funções antropológicas profundas. Eles marcam o tempo, reduzem a ansiedade diante de incertezas, fortalecem vínculos sociais e permitem que uma comunidade represente simbolicamente suas principais esperanças e medos. Autores das ciências humanas, desde os clássicos até os contemporâneos, mostraram que ritos sazonais ajudam a organizar a experiência temporal. O ano não é apenas contagem de dias, é trama de significados. Em sociedades onde o inverno implica escassez e vulnerabilidade, gestos que reiteram a possibilidade de retorno da vida, seja por uma festa, seja por uma árvore acesa, cumprem uma função emocional de conforto.
Agrupe isso com memórias familiares, músicas que evocam infância, fotos antigas, terá um coquetel afetivo que é difícil de dissolver apenas por argumentação racional. Teorias antropológicas de liminaridade, como as de Victor Turner, falam de ritos como espaços marginais onde as hierarquias se dissolvem temporariamente e se experimentam novas formas de sociabilidade. Em termos durkheimianos, rituais reforçam a solidariedade coletiva. Jung e correntes da psicologia analítica poderiam apontar para arquétipos, a figura do velhinho, a do sol que volta, a da árvore que resiste, como imagens que falam ao inconsciente coletivo. Tudo isso ajuda a explicar por que, mesmo quando costumes são contestados ou despojados de seu significado original, eles tendem a reaparecer sob novas roupagens. É por isso que as tentativas de erradicar o Natal, historicamente, raramente tiveram sucesso duradouro. A repressão puritana teve efeito pontual, proibiu manifestações públicas, mas não apagou memórias e necessidades humanas. O que muda é o significado predominante, ora mais religioso, ora mais familiar, ora mais comercial. E a força do festival reside em sua plasticidade simbólica. Substitui um sentido por outro sem perder a forma. Precisamos ainda colocar com cuidado hipóteses marginais que circulam fora do consenso acadêmico. Há estudos e teses que ligam certas imagens festivas a práticas xamânicas ou especulam sobre rituais de uso de plantas enteógenas em ritos antigos. Existem indícios folclóricos curiosos e relatos etnográficos que instigam pesquisadores a perguntar mais, porém, é preciso ser transparente. Essas hipóteses não chegam ao nível de consenso histórico e muitas vezes partem de analogias ou de leituras arriscadas de fontes. Tratar esse campo com respeito à cautela epistemológica é obrigatório. São possibilidades que pedem mais investigação e evidência, não certezas. Em ambiente público, é fácil transformar conjectura em teoria conspiratória, e isso contrariaria as regras metodológicas que nos comprometemos a seguir. Voltando ao foco, diante de tudo isso, como um cristão interessado em fidelidade doutrinária e integridade cultural deve reagir? Algumas possibilidades práticas podem ajudar a reconciliar amor pela tradição com postura crítica e consciente. Primeiro, reconhecer a pluralidade de origens não diminui a profundidade da fé, ao contrário, pode enriquecer a compreensão. Saber que ramos, luzes e canções vêm de trajetórias antigas não invalida o sentido cristão que comunidades dão ao Natal hoje. Segundo, optar por ressaltar o que se considera essencial. Para muitos cristãos, isso significa enfatizar liturgias que recordem a encarnação, promover a caridade concreta em vez do consumo ritual, e educar as novas gerações sobre as múltiplas camadas simbólicas da festa. Terceiro, praticar discernimento comunitário. Discutir em família e em igrejas quais práticas glorificam a fé e quais convertem a celebração em mera superstição ou espetáculo vazio. Existe ainda um movimento que pode ser chamado de recuperação intencional. Reaprender símbolos, ressignificá-los com consciência teológica e adaptá-los a contextos locais. Uma árvore pode ser posta como símbolo da vida eterna. Luzes podem lembrar a luz do mundo. A troca de presentes pode ser orientada à generosidade concreta e não ao consumo compulsivo. Essas práticas não exigem rejeição total do que veio antes, exigem conversão deliberada do sentido cultural em ferramentas espirituais. Chegamos assim novamente à pergunta título: Natal, tradição cristã ou herança pagã esquecida? A resposta que a história e a análise cultural nos pedem é complexa e não maniqueísta. O Natal é antes uma confluência histórica. Há elementos que remontam a ritos pré-cristãos do solstício, há elementos que nasceram no seio da fé cristã, e há elementos que surgiram na modernidade comercial. O que hoje chamamos de Natal é um mosaico. Para alguns, a ênfase principal será o núcleo evangélico, para outros, a persistência afetiva do ritual, para outros ainda, as oportunidades econômicas que a data suscita. Entender esse mosaico nos dá liberdade para escolher conscientemente. Podemos celebrar como memória da encarnação, sem ignorar as camadas anteriores. Podemos cortar o que nos parece corrupto e fortalecer o que nos edifica. Podemos também doar parte do tempo e dos recursos a quem precisa, reencontrando talvez a prática original de partilha que tantas festas antigas encarnavam.
A grande lição histórica é que as festas não permanecem imunes às necessidades humanas. Elas sobrevivem porque respondem a medos e esperanças. O Natal persiste porque ajuda as pessoas a transformar o inverno em promessa, o escuro em luz e o isolamento em convívio. Isso é profundamente humano, e é por isso que um festival híbrido sobrevive com tanta vitalidade. Se há um apelo final nesta investigação, é o de consciência e responsabilidade. Conhecer as camadas que compõem o Natal nos torna menos manipuláveis e mais deliberados. Podemos celebrar com alegria e critério, recuperando o que edifica e corrigindo o que escraviza. Não se trata de apagar memórias nem de rejeitar tradições. Trata-se antes de escolher que sentido dar a ritos que chegaram até nós por estradas tortuosas. E então, qual será a nossa decisão diante dessa história? Vamos manter o espírito de solidariedade e lembrança da encarnação, mas com olhos abertos para as origens e com mãos dispostas a servir? Ou vamos repetir gestos vazios que alimentam apenas mercados? A resposta é pessoal e comunitária. Como cristãos, a tarefa é recuperar símbolos, não aniquilá-los, transformar memória cultural em evangelho vivido e lembrar que a verdade histórica pode fortalecer, não enfraquecer, a convicção espiritual. Se esta investigação despertou sua curiosidade, se você quer que eu aprofunde a história da figura que virou Papai Noel, ou que eu traga fontes e autores históricos para continuar este estudo, inscreva-se no canal e acompanhe o próximo episódio, onde vamos mapear as fontes e os cronistas que documentaram essas transformações. Até lá, deixe nos comentários a sua resposta curta. Você acha que o Natal, como celebração, deve priorizar suas raízes cristãs, suas raízes pagãs redimidas, ou reinventar-se para o futuro? Compartilhe sua posição. O debate honesto é uma forma de comunidade.